Core, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje eu vim aqui gravar um vídeo sobre o caso da professora doutora Joana d'Arc, que vocês têm visto aí na mídia. E muitas pessoas me escreveram contando sobre o caso e perguntando o que eu achava sobre o caso. Então eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira parte é explicar para vocês um pouquinho do que está acontecendo. A segunda parte é falar sobre a mídia não científica fazendo notícias científicas e escrevendo sobre cientistas. E a terceira parte sobre algumas fraudes ou escândalos que aconteceram dentro da ciência, porque várias pessoas pediram para eu comentar se isso era uma coisa comum ou não comum dentro da ciência, plágio ou algumas invenções, pessoas dizendo que possuem títulos que não possuem. Enfim, eu quero resumir tudo isso nesse vídeo, porque eu acho que uma coisa está interligada à outra. Então vamos lá. A primeira parte é o que tem saído na mídia. Tem saído na mídia que a professora doutora Joana d'Arc, que tem um doutorado em Química pela Unicamp, ela teria, durante as suas entrevistas, durante a sua vida e no seu currículo, demonstrado algumas inconsistências de discurso, ou seja, ela teria dado a entender que ela realizou coisas ou que ela possui títulos que ela não possui. Não existe até o dia de hoje nenhuma conclusão do caso, nenhuma prova, então eu não posso dar a minha opinião aqui, eu só posso dizer o que eu li em notícias, e o link da notícia que saiu primeiro, que foi do jornal Estadão, vai ficar aqui na descrição do vídeo, vocês podem ler e tirar as próprias conclusões de vocês. Esse é o primeiro ponto, que o que aconteceu foi isso, foi uma professora que foi acusada de inconsistências na carreira dela, ou seja, dizer que possui títulos que não possui, ou de ter aumentado um pouco o seu currículo. Como eu falei, não existe nada provado até o dia de hoje, eu estou falando que saiu na mídia. Mas o que eu acho mais importante para falar no vídeo é sobre a mídia apresentando notícias de ciência ou notícias de cientistas sem ser uma mídia científica ou sem consultar cientistas. Então, 2 coisas que me alarmaram mais foi o fato de eu ter percebido que as pessoas não sabem a diferença entre PhD e pós-doc e que as pessoas não sabem o que é um pós-doc. Então, esse vídeo vai ser para explicar isso. Eu até fiz uma enquete lá no meu Insta, Bibi Bailas, perguntando para as pessoas se elas sabiam que PhD não era pós-doc. E muita gente disse que não. Muita gente falou que pensava que o P de PhD era pós e o D, doctor, no caso pós-doc, né? Só que não, gente. PhD significa Doctor of Philosophy. Então, seria doutor da filosofia, ou de filosofia. Aí tu vai dizer, mas filosofia não é física, não é química, enfim. Esse nome vem da época medieval. Então, esse é o nome dado para o grau acadêmico mais alto existente hoje em dia, que é o doutorado. Então, eu tenho um título de doutorado, eu sou PhD, e todas as pessoas que têm um título de doutorado, elas são PhDs. Tem algumas pessoas que usam PhD ao invés de doutor, porque eu acho que pensam que é mais chique ou mais bonito uma sigla em inglês. Mas o PhD nada mais é que um doutor, e um PhD não é mais que um doutor, é a mesma coisa. É como se tu falasse friends e amigos. Tu tá falando uma palavra em inglês e uma palavra em português, só que elas são a mesma coisa. Então, isso é a primeira coisa que eu acho que tem que ficar muito claro para todo mundo que tá me assistindo. É que PhD e doutor é a mesma coisa e pós-doc é outra coisa. Pós-doc não é um título. Tu não pode ser pós-doc, como, por exemplo, eu sou licenciada em física, eu sou mestre em física e eu sou doutora ou PhD em física. Mas eu não posso ser pós-doc em física, tipo assim, como um título, entendeu? Pós-doc, ele não é um título. O que é um pós-doc? Pós-doc é um trabalho que tu realiza depois do teu doutorado, como se tu estivesse iniciando a tua carreira científica, e aí tu precisa ter trabalhos curtos para ganhar experiência. Então, existem pós-docs de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos, existem
uma variação enorme de pós-doc. Existe pós-doc sênior, que é um pós-doc quando o cara já tá lá na frente na carreira acadêmica e aí ele vai virar pesquisador visitante em outra universidade como pós-doc sênior. Existe vários tipos de pós-doc, tá? E aí, a segunda coisa que eu acho importante deixar claro aqui é que eu vi algumas pessoas dizendo assim, mas se a pessoa não concluiu um pós-doc, dizendo assim, mas cadê o título de pós-doc? Interromper um pós-doc? Como assim um pós-doc interrompido? Que absurdo, não tem um título. Gente, primeiro, pós-doc não tem título, ou seja, quando tu acaba o pós-doc, tu não ganha um diploma, porque ele não é um título, ele é um trabalho. É como se eu decidisse trabalhar no supermercado. Quando eu acabei de trabalhar no supermercado, no máximo eu recebi um papel dizendo fulana trabalhou no supermercado. Eu não recebo um título de trabalhadora de supermercado, entendeu? Eu só vou receber um papel ou a minha carteira de trabalho assinado. A segunda coisa que as pessoas estão falando, ai que absurdo, interromper um pós-doc. Gente, pós-doc é um trabalho como qualquer outro, então tu pode pedir uma demissão, por exemplo, ou tu pode ser demitida. Isso acontece. Geralmente tu tem um contrato de trabalho de 1 ano, que pode ser renovado para mais um ano. Às vezes, geralmente a ideia é que no final do pós-doc tu publique um artigo científico. Esse seria a conclusão do pós-doc. Mas às vezes existem situações que o pós-doc foi mais curto que o tempo para realizar o trabalho, então tu não vai ganhar um título de pós-doc e tu não vai ter publicado nada. É só isso, tu passou por uma experiência, tá? Isso é o pós-doc. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico sobre o que é um pós-doc, vou ver se eu acho o link e deixo aqui na descrição para vocês também. Mas isso, o pós-doc é um trabalho de duração determinada em certo lugar. Aí, as pessoas que descobriram, os jornalistas que descobriram inconsistências no currículo dela, fizeram um podcast onde eles comentam como eles descobriram isso. Aí, o primeiro ponto é o PhD e o pós-doc, que os jornalistas, eles não diferenciaram no podcast o que é um PhD e o que é um pós-doc. Então, a gente já deixou claro aqui que PhD e doutorado é a mesma coisa e pós-doc é outra coisa. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, foi os jornalistas escreverem uma matéria ou gravarem um podcast, e não é um nem dois, são muito. A mídia, em geral, não sabe essa diferença, e vídeos no YouTube de canais que fazem entrevistas com outros pesquisadores, eu vi que também não sabem a diferença, e eu acho que talvez muitas pessoas que estão aqui me assistindo agora não sabiam a diferença até eu explicar. Aí, a segunda coisa que me chamou a atenção foi a questão de uma das jornalistas falar assim, mas que absurdo um pós-doc à distância. O pós-doc ele tem que ser feito no laboratório que a pessoa recebeu o contrato. Aí eu queria também desmistificar isso, explicar para vocês que não, que um pós-doc existe, como eu falei, existe pós-doc sênior, existe o pós-doc de 6 meses, o pós-doc de 1 ano, existem diversos projetos de pós-doc e eles funcionam de maneiras diferentes. Então, existem pós-docs que recebem o salário da Universidade X e ficam na Universidade X, mas tem pós-docs que recebem o pagamento da Universidade X e trabalham na Universidade Y ou no lugar tal. Por exemplo, eu tenho amigos que recebem bolsas e financiamentos por universidades americanas e trabalham no CERN durante todo o ano. O nome deles está pertencente à universidade tal, mas eles fisicamente estão no CERN. Ou pessoas que, sei lá, recebem financiamento pelo IFT no Brasil, mas estão na USP, porque existem essas redes de colaboração de cientistas. Eu tenho outro amigo que uma bolsa dele, eu acho que é de um laboratório americano e ele tá aqui no Japão. Então, tipo, existem pós-docs. Quando a jornalista afirmou que um pós-doc, ele não pode trabalhar em outro lugar ou fazer o pós-doc à distância, a gente tem que ponderar qual é o trabalho que essa pessoa tem, o que ela faz. Aí eu publiquei no meu Twitter, quem quiser olhar lá, tem os links do podcast e tal, no Bibi Bailas. E aí eu falei assim, tudo bem, a gente descobriu uma coisa, descobriu uma inconsistência, mas é importante que quando a gente explica essa inconsistência, a gente não confunda o público leigo,
Porque uma pessoa leiga que tá me escutando, ela não sabe o que é um PhD, ela não sabe o que é um postdoc, ela não sabe como que funciona o postdoc, e como eu sou a pessoa que descobriu, a pessoa que tem, digamos assim, o grau mais elevado academicamente falando, eu deveria explicar corretamente. Mas não. Então é importante, quando a gente passar uma informação, a gente passar essa informação corretamente. E eu vi que aconteceu muito. Em vários sites a gente vê que as pessoas não sabem diferenciar PhD e postdoc e não sabem exatamente o que um postdoc faz. Então, resumidamente é isso. Postdoc é um trabalho de duração determinada que tu realiza em algum laboratório e geralmente no final tu vai publicar um paper, um artigo científico para concluir esse projeto. Geralmente os projetos são pequenos que a pessoa consiga concluir e publicar no tempo do seu postdoc. Porém, existem casos onde a publicação não é feita e tu não recebe um título, porque postdoc não é título, tu só vai receber talvez uma carta de recomendação da pessoa que te orientou, te recomendando. Mais que isso, tu não vai receber. É só isso, tá? E aí o terceiro ponto que algumas pessoas perguntaram assim: ai, Bibi, isso acontece muito na ciência, de pessoas inventarem coisas, ou de fraudes, ou de pessoas aumentando o seu currículo? Então vamos para a terceira parte do vídeo. Antes da terceira parte do vídeo, esse sábado às 21h30 vai ter uma live com o professor Dr. Caio Macedo, lá da UFPA, falando sobre buracos negros e cosmologia. A gente vai contar com a presença do Seixá, como sempre. Escutem nosso podcast Panoramas, o link vai estar aqui na descrição. E a gente vai contar também com a presença do Thiago Araújo, postdoc, lá na Coreia do Sul, que ele fez a live de supersimetria. Ele vai vir para a live de buracos negros e cosmologia. Espero todos vocês sábado às 21h30 aqui no canal. A terceira parte do vídeo é sobre isso. Aí foi engraçado que terça-feira eu publiquei um vídeo falando sobre apresentação de trabalho. E eu falei, gente, se vocês não souberem a resposta, vocês nunca mintam, vocês sempre falem a verdade. E tem um outro vídeo meu que eu digo assim, a única coisa que um cientista tem é a reputação. A gente não pode perder essa reputação por nada nesse mundo. Rico a gente não vai ficar. A gente vai ter o dinheiro para ter uma vida boa, mas a gente não vai ser rico, a gente não vai ter mais do que o necessário para ter uma vida boa e de qualidade, mas o que a gente tem de mais sagrado é a nossa reputação. Então é muito importante que vocês que estão aí me assistindo nunca inventem nada, porque se a gente inventar alguma coisa e alguém descobrir, a gente não consegue recuperar nossa reputação. Não importa o trabalho que a gente faça, as pessoas sempre vão nos julgar por aquele momento que a gente teve um deslize. Então é muito importante que a gente se mantenha sempre fiel e sempre verdadeiro, sem inventar nada. Agora, existem pessoas que inventam? Sim. Existem pessoas que quem conta um conto aumenta um ponto? Existem também. Tem um caso muito famoso na física, que é de um pesquisador, acho que americano, que ele sabia chinês. E aí ele começou a pegar artigos científicos publicados na China e traduzir para o inglês e publicar como se fossem dele. Só que quando ele começou a fazer isso, a internet não era assim tão aberta. Só que aí, conforme a internet foi abrindo, outras pessoas tiveram acesso ao que ele estava publicando. Até que um dia alguém que também sabia chinês, porque obviamente ele não é a única pessoa no mundo que sabe chinês e inglês, descobriu. E aí o cara perdeu toda a carreira dele. Existe um outro cara também, acho que neurocientista, que escreveu um livro. E no livro o cara atribuiu algumas frases a Bob Dylan. Só que as pessoas descobriram que Bob Dylan nunca disse o que ele tinha dito. O cara perdeu a carreira. Existe uma outra física indiana que ela, numa conferência, escutou o que os pesquisadores estavam, um grupo de pesquisadores estava conversando e roubou a ideia de trabalho deles. Ela também perdeu toda a reputação dela. Eu fiquei sabendo também que russos fazem muito isso, de traduzir artigos e publicar também. Então, assim, são tipo fofoquinhas que a gente sabe na área científica de pessoas que acabaram perdendo tudo, a reputação e tudo que elas tinham por terem inventado alguma coisa. Então é muito importante que a gente não invente, a gente não aumente, a gente seja verdadeiro, porque todo mundo tem uma carreira boa, todo mundo vai publicar artigo, vai se destacar na sua área desde que trabalhe bastante para isso.
Então, assim, se existem casos na física, sim, existem. Se é muito comum, eu já não sei. Eu não acho que seja muito comum, mas todo mundo aí deve saber algum caso de alguma coisa do gênero. Então, assim, o que eu digo pra vocês é, nunca digam que vocês sabem o que vocês não sabem, tipo, eu sei tal idioma, e chegar no vamos ver, não sabe. Eu sei programar em tal idioma, em tal língua, tal código, não sei. Eu sei fazer tal cálculo, não sei. É importante vocês se manterem fiéis e verdadeiros, porque como eu já falei em outros vídeos, a nossa reputação é a única coisa que a gente tem e a gente não quer perder isso. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu queria dizer pra vocês que, enfim, sejam verdadeiros, sejam honestos, trabalhem muito que o resultado vai vir. Venham pra live no sábado às 21h30. Escutem o podcast Panoramas, tem vários capítulos muito legais e vai sair capítulos aí pela frente de quântica e física de partículas, então acho legal vocês ficarem antenados com isso. E deixem os comentários de vocês, o que vocês acham, dá o like, te inscreve, fala o que tu pensa, o que tu não pensa. E sejam todos educados, porque eu acho que a educação é primordial e tá faltando nos tempos de hoje que a gente saiba dialogar de maneira educada e sem violência. Comunicação não violenta. Vão lá no meu Instagram, Bibi Bias, que vocês vão entender o que é comunicação não violenta. Então é isso, até a próxima. Tchau!